gente! Como é que vocês estão? Como é que está sendo aí a quarentena de vocês, né? As coisas estão abrindo aos poucos, né? Então, a quarentena ainda não significa que acabou. Então, gente, fica aí em casa, tá? Fica em casa, se eu sei que é difícil, principalmente pra quem gosta de sair, que era acostumado a sair no final de semana e tal. Mas é por uma boa causa, sabe? Você ficar em casa e tal. Mas o vídeo de hoje não é sobre isso que eu vim falar, né? Eu vim falar aqui com vocês um assunto. É importante falar sobre esse tema porque é algo que acontece todos os dias e isso está acontecendo. E como vocês viram no título, racismo ele não é mimimi, racismo ele não é vitimismo. Eu já ouvi algumas pessoas, principalmente aqui na internet, falando que branco também sofre preconceito e tal, que o racismo é vitimismo, que o racismo é mimimi. E eu vim dizer aqui que não é. E eu vou contar duas situações em que eu presenciei o racismo e eu sofri o racismo. Então eu vou estar contando aqui a minha história pra vocês. Eu contei lá no meu Instagram, então se você não me segue no meu Instagram, vou deixar aqui em cima. E aí, você vai lá, né? Conhecer o meu perfil também. Eu tô a maior parte do tempo lá. E eu contei sobre essa situação que aconteceu comigo. É isso que eu presenciei. E, gente, muita gente, todos os dias, algum menino negro, alguma menina negra tá sim sofrendo racismo. E tá sendo morto por isso, pelo simples fato da cor dela. Entendeu? Tem uma marca muito conhecida que colocou recentemente lançaram um bombril que se chamava Crespinha, o nome do bombril. Gente, isso é um absurdo. É um absurdo porque a gente estamos levantando essa bandeira, a gente estamos lutando contra o racismo e vem uma empresa muito grande e bota o nome do bombril de Crespinha. Ou seja, é associando o cabelo das meninas negras, né, com o bombril. Então, gente, eu acho que isso foi muita incompetência das pessoas que trabalham nessa empresa, que trabalhou nesse projeto para ser lançado com esse nome. Muita incompetência, sim, eu digo incompetência sim, porque eu garanto que se tivesse alguém negro dali trabalhando nesse projeto, esse nome não ia sair assim. Eu garanto que não ia sair, gente. Sério, não ia sair se tivesse alguém negro trabalhando nesse projeto. Não ia sair essa merda que saiu, né? Então, a gente estamos levantando essa bandeira, a gente está falando, a gente que eu digo, muita gente está falando sobre o racismo, gente contando que sofreu racismo. Então, é importante nós se unir e falar realmente sobre isso. Porque, gente, por mais que a gente esteja num século novo, por mais que a gente tenha evoluído, mas parece que a gente não evoluiu. Parece que em vez da gente evoluir, a gente estamos retrocedendo. Então, não é legal isso, entendeu? O racismo, ele vem de muito tempo mesmo, de muito tempo. E hoje em dia, ainda assim, existe racismo. Não é uma vergonha, porque não era para existir racismo, não era para ter isso, porque nós somos todos iguais, entendeu? Somos todos iguais, então acho que não tem por que ter essa, digamos, hierarquia. Então, assim, muitos garotos e garotos são perseguidos, sim, então não é vitimismo, não é mimimi. E eu sofri racismo na escola. Eu era criança, mas eu me lembro muito bem. Eu fazia o quarto ano e uma menina nova chegou na escola, mas ela já tinha estudado nessa escola que eu estudava. E aí algumas pessoas, né, minhas amiguinhas conhecia ela e tal. E aí, minhas amigas, elas se afastaram de mim, assim, eu percebi, assim, esse afastamento, essa rejeição, e também principalmente da menina, mas eu não entendia de jeito maneiro o que estava acontecendo, eu não entendia. E aí, quando foi uma vez,
eu perguntei às minhas amigas, né? Eu perguntei uma amiga específica por que ela tava tão afastada, porque ela não queria mais brincar comigo e nem nada. E ela disse foi porque a outra coleguinha dela não gostava de mim, não queria ficar perto de mim porque eu sou negra. E aí, imagina a sua amiga dizer isso, imagina a sua amiguinha dizendo isso pra você, você criança na escola. Eu não entendi no momento. Veio um monte de sentimentos que eu não entendia também. Eu não entendia. E eu enchi os meus olhos de lágrima e fui contar pra minha professora. Eu disse pra minha professora que a coleguinha não queria brincar comigo e não deixava as outras coleguinhas brincar comigo, ficar perto de mim porque eu sou negra. E eu vi na cara da minha professora que ela ficou chocada. E eu não sei dizer se ela levou isso para a diretoria, se a diretoria chamou os pais para conversar, ou se simplesmente ela levou e a escola abafou, ou ela simplesmente abafou e não contou nada. Eu realmente não sei o que aconteceu. Mas eu não contei para minha mãe, porque eu conheço a minha mãe. Eu já entendia que minha mãe ela ia ficar muito brava mesmo. E eu sabia que ela ia na escola e ia fazer o fuzuê. E sim, gente, ela ia fazer. E qualquer mãe ia fazer sim um fuzuê. Porque quando se trata de algo com seus filhos, a mãe, ela quer proteger. Então, a minha mãe sim ia virar o fuzuê na escola. Ia mesmo. Mas eu não contei isso pra minha mãe. E eu não entendia. E eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo da minha mãe saber e ter briga ou coisa assim. Era o que vinha na minha cabeça e veio um monte de sentimento assim que eu não sabia explicar. E só sei que foi muito triste. E aí o semestre passou, né? O ano passou e essa menina mudou de escola e tudo voltou ao normal. Eu comecei a brincar com as minhas amiguinhas normal e tal. E o segundo momento, presenciei o racismo. Eu já tava mais grandinha já. E foi com meu padrasto e com uma outra moça também, que tava nesse mesmo local. Eu, minha mãe e meu padrasto, a gente foi no médico, foi num posto daqui da minha cidade, pelo SUS, se consultar, porque a gente sempre ia todos os anos se consultar e fazer check-up, enfim, essas coisas. E aí a gente chegou lá, aí tinha uns cadeiras, né, uns bancos pra você sentar e tal. Eu e minha mãe, a gente sentou numas cadeiras assim que tava uma parede de frente pra mulher, pra uma senhora lá. E o meu padrasto sentou do lado dessa senhora. E essa senhora, na mesma hora, olhou com aquela cara assim, tipo, de nojo, e saiu dessa cadeira e pulou uma cadeira a mais, entendeu? Ela foi pra outra cadeira. Aí todo mundo que tava lá viu essa situação. A minha mãe viu, eu vi, mas tudo bem, beleza. E aí chegou uma outra moça negra que sentou do lado dessa mulher. E essa senhora, ela se levantou assim com raiva, assim, sabe? E falou bem alto: hoje aqui só tem gente negra. Eu não gosto de gente negra. Não sei o quê. Aí, gente, quando eu escutei aquilo, é um absurdo tão grande isso, sério. E todo mundo ficou ali chocado. E a moça olhou assim pra ela, o meu padrasto olhou, minha mãe olhou com indignação, eu também. Mas a minha mãe, ela falou. E aí, eu vi nos olhos da moça o quanto ela ficou triste, o quanto ela ficou magoada com isso, com a atitude dessa mulher. E todo mundo ficou chocado, mas ninguém fez nada. Ninguém se levantou para dizer um pio. Nem o porteiro, nem a moça da recepção, nem os outros pacientes que estavam lá. E ninguém falou nada. Aí a minha mãe falou. Minha mãe se levantou, chegou perto dela e perguntou se ela não tinha vergonha na cara dela. Porque todo mundo ali estava ali para receber o mesmo atendimento. Não é que um é mais branco ou preto que o outro, que tem que ser o tratamento indiferente. E que ela estava fazendo era preconceito, que ela estava sendo preconceituosa e que ela era racista. E sim, racismo é crime e ela poderia sim ser presa.
Poderia ser presa e tal. Aí ela começou a dizer que não gostava, que não sei o que não era obrigada. E minha mãe disse também que ninguém era obrigada a escutar os abusos dela, a escutar o racismo dela, o preconceito dela. E que ela criasse vergonha na cara dela. A minha mãe falou um monte de coisa pra essa mulher. E minha mãe falou bem alto, sabe? Olhando nos olhos dela e tudo. E a filha que tava acompanhando essa senhora ficou calada, não falou nada. Sei que minha mãe falou um monte pra ela. Que ela foi embora. Ela foi embora e não ficou pro atendimento. Eu não sei se ela voltou depois. Enfim, a gente falou e tudo, mas as outras pessoas não falaram nada, sabe? A minha mãe, ela falou um monte pra essa senhora. Então, eu vi o quanto o meu padrasto, ele ficou triste com essa situação, né? Com esse preconceito, porque ele tá acostumado, sim, gente. Ele tá acostumado a sofrer preconceito. Ele já sofreu muito preconceito nessa vida. O padrasto, ele é um senhor negro e ele já sofreu preconceito e nesse dia foi chocante quando a gente viu, porque eu nunca tinha visto. E o único momento que eu tinha sofrido preconceito foi na escola. Só. E foi triste. Foi uma situação muito triste. E que isso acontece todos os dias. Todos os dias acontece isso. O racismo, ele não acabou. A gente tira quando vai nas estatísticas de emprego, quando sai vagas para emprego, você vê nas estatísticas que o branco, ele é mais contratado do que o negro. O branco é menos morto que o negro. Então, existe isso. Então, não existe isso, igualdade, entendeu? Era pra existir, mas na prática realmente não existe. Porque existe muito preconceito ainda nas pessoas. E eu não vou me calar diante a isso. Se eu sofrer ou presenciar preconceito, eu vou falar sim, eu vou tomar uma atitude sim. Não uma atitude violenta, né, de xingar a pessoa e tal, não. Mas existe outros meios para isso. E toda vez que você vê alguém sofrendo preconceito, gente, gravem. Gravem e falem. E chamem a polícia. Porque racismo, ele é crime, tá? Esse foi o vídeo de hoje. É um vídeo que me deixa bastante triste. Porque eu me lembro de situações que é triste pra mim. Mas que deve ser falado. E é isso. Então, obrigado por chegar até o final desse vídeo e até os próximos vídeos. Beijão e tchau.